Acho interessante você estar falando da Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse uma análise sobre o processo no Brasil e o processo na Argentina e no Chile, que são coisas totalmente diferentes, né? Como o Brasil, o que o Brasil fez com a sua anistia ou com a sua ditadura militar, com a história disso, e a Argentina e o Sim. Chile, né? O Brasil tentou sempre escamotear esse assunto. Tentou e tenta. Não é, não passou a ser diferente agora. Aí é complicado porque vem outros assuntos no meio. Eu fui fundadora do PT desde o começo, quando eu fui para São Paulo em 80, eu fui trabalhar no PT antes do registro provisório do PT. Então, eu tenho uma relação com, tive uma relação e tinha uma relação muito próxima com Lula. Nunca imaginei que ele fosse tratar desse assunto sem falar comigo. E o Lula nunca nos recebeu, os familiares. Nunca. Então aí começa a primeira diferença. A Bachelet e o Kirchner, a primeira coisa que eles fizeram foi tratar desse assunto. Foi chamar os familiares para esse assunto. Se tu já conhece, tu conhece o museu que a Bachelet fez? O museu é uma coisa assim de primeiro mundo. Eu me arrepio toda de lembrar. E o apoio que tem dado a esse assunto. E, por exemplo, ela deu para uma das familiares, que é uma precursora dos familiares, não sei se ela perdeu ou não, que é a Viviana Dias, que sucedeu a Sola Sierra, que era a presidenta do grupo de familiares na época da prisão do Pinochet, ela chamava Sola Sierra. A Sola faleceu, essa Viviana sucedeu. E a Viviana, acho que ficou doente. E a Bachelet votou um prêmio, que eu não me lembro como é que chamava o prêmio, para a Bibiana, que incluía um subsídio para ela viver, que deve ser um salário mínimo, sei lá. A municipalidade mantém no cemitério. Eu me arrepiei da cabeça aos pés, porque é tão emocionante isso. A municipalidade mantém no cemitério um familiar pago pela municipalidade para estar ali, recebendo os grupos e grupos e grupos de estudantes que vão diariamente visitar o cemitério para conhecer a história do Chile, a história dos desaparecidos. A Argentina fez tudo o que fez, entendeu? Não só a Cristina já tinha uma coisa anterior, que foi derrubar a lei de ponto final, não sei o que, não sei o que, mas o apoio que a Cristina deu às buscas, às entidades a esse assunto foi fundamental, foi o que se esperava dela. Aí, esses dias me perguntaram sobre o negócio do 31 de março do, do Bolsonaro. E eu falei, olha, eu não esperava nada diferente. Você esperava alguma coisa diferente do que o Bolsonaro fosse fazer dia 31 de março? Não, eu não esperava nada diferente. Eu esperava que ele fizesse o que ele fez. E a gente esperava que o Lula fizesse o quê? O que ele não fez. Eu me lembro que o primeiro 31 de março do governo Lula era porta-voz o André Singer, e perguntado pela imprensa sobre o que ia acontecer no 31 de março, ele respondeu mais ou menos o seguinte: o presidente considera que o povo brasileiro soube superar este, este período e caberá aos historiadores colocar as coisas no seu devido lugar. Pelo menos, então, para isso tinha que abrir os arquivos. Fez o quê? Deixou destruir, não abriu, não preservou. Quem é que abriu arquivos nesse país? O Collor. A primeira pessoa que abriu arquivos nesse país foi o Fernando Collor de Mello, que pegou os arquivos do DOPS de São Paulo, que tinham ido para a Polícia Federal como Tuma, e devolveu. E Dom Paulo ligou para nós para dizer que estavam tirando coisa dos arquivos. Nós passamos 2 dias, 2 noites lá na frente daquele prédio que ruiu. Qual foi o prédio que ruiu? Era esse prédio da Polícia Federal. Que ruiu ou pegou fogo? Um prédio lá no centro de São Paulo. Acho que pegou fogo. Esse prédio era onde estavam os arquivos do DOPS. E o Dom Paulo nos disse que eles estavam tirando coisa de lá e nós fomos para lá passar a noite lá. E o Tuma,
não nos deixava entrar, né? Nós ficamos na rua, não nos deixou nem estar presente no momento da abertura que ele levou a imprensa, ele dizia para nós, não, claro que vocês podem vir, mas não nos deixou entrar. Quem fez aquilo foi o Collor, ninguém mais fez. E sempre, aí nós queríamos entrar nos arquivos, todo mundo era contra. Os historiadores, os arquivistas, todo mundo era contra que a gente fosse olhar os arquivos. O Adilson Monteiro Alves, que era o secretário de Cultura, e que prestou atenção, eu acho, muito em nós e no que estava acontecendo, para nos permitir entrar lá dentro. Nós assinamos um termo de compromisso de que a gente não ia fazer isso, fazer aquilo, porque achava que a gente podia divulgar coisas que não devia. E nós não conseguimos fazer aquela pesquisa direito, porque ficava lá na Moca, eu não tinha dinheiro para botar gasolina no meu Fusca para ir até lá, entendeu? Tudo era difícil, a gente pedia cópia, não davam, enfim. Nós fizemos um início de pesquisa ali, nunca foi terminado. Isso era 92, 91, eu acho. E aí entrou o Fernando Henrique. Já expliquei esse pedaço lá, ou quer que eu fale mais alguma coisa? Aí entra o Fernando Henrique. Aí diversas coisas aconteceram. Uma das coisas que acho que foi fundamental, que me envolve a mim, é que eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e veio aqui ao Rio Grande do Sul o Pierre Sanet, que era secretário da Anistia Internacional. E eu falei com ele sobre a questão dos desaparecidos e ele interpelou o Fernando Henrique. E aí o Fernando Henrique ficou numa saia justa, entendeu? Em função da história dele, do Rubens Paiva, que era amigo dele, diversas outras coisas. O Marcelo Paiva escreveu um artigo nessa época, também cobrando dele. E aí o Zé Gregório resolveu fazer a tal da Lei 9.140. Que foi complicado também. O Jobim era ministro e o Zé Gregório que fez a lei. Mas, assim, quando todo mundo já dizia que nada adiantava fazer, porque a gente não teve acesso à lei, né? E a gente sabia que eles iam abranger alguns nomes. Aí o Belisário nos conseguiu uma audiência com o Zé Gregório lá no escritório dele, e os familiares foram. E o Zé Gregório ficou super envolvido com o que ele viu e ouviu de casos que ele não iam ser atingidos. Porque ele, na época, ele me chamava muito, o Jobim me chamava para falar com ele também. Eles queriam incluir alguns casos na nossa lista, tipo da Sônia, alguns casos que o Zé Gregório tinha conhecido na sua história e que ele queria incluir. Vou contar a história de um padre agora. E aí eu dizia para ele que não vou aceitar que você inclua na nossa lista de desaparecidos um nome que está lá fora. Foi uma briga danada por causa disso, inclui, não inclui, inclui, não inclui, até que o Zé Gregório mudou a sua história da lei e criou essa comissão, que era uma comissão para examinar novos casos, e botou aquela lista de 136. Ele, quando me mostrou a lista que ia entrar, eu disse para ele, mas tem um erro aqui, porque tu põe a lei até 79, e esse padre Jorge Oscar Adur, que você põe na lista, desapareceu em 80. Ele falou, eu não vou deixar o único padre fora da lista. Ele me respondeu isso. Então ele bota o padre Jorge Oscar Adur, que desaparece em junho de 80, porque ele veio aqui ao Rio Grande do Sul encontrar o Papa vinha aqui, e ele veio aqui para encontrar o Papa. E aí que ele desaparece. Aí ficam de fora, por exemplo, 4 argentinos desaparecidos na mesma época. Quem é que tinha esses nomes? O Jair Krischke. Ele passou para nós? Não. Foi uma das retificações que ele teve, que o Zé Gregório teve que fazer na lei, porque ele botou o prazo mais para frente para poder entrar os 4 argentinos desaparecidos no Brasil, que era Mônica Binstock, Horácio Campiglia, Mônica Binstock, Horácio Campiglia, tem mais 2 nomes que eu não estou lembrando.